Irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, da lição de jovens da editora CPAD. E hoje teremos o imenso prazer, juntamente com os irmãos, aqui de aprofundarmos nosso conhecimento na lição de número 4, que tem como tema Conservando uma Vida Frutífera. Hoje irei ministrar essa lição, fazer aqui um breve comentário, e você pode estar usando aqui o mesmo slide que eu vou usar, para você ministrar também na sua escola bíblica dominical, seja ela se for no domingo ou na quarta, alguns professores, algumas escolas dominicais são na quarta, outras são no domingo, mas você pode estar usando esse slide. É só você entrar na nossa plataforma, que tem o site www.ebdinfoco.com.br. Lá você terá acesso de graça aos nossos materiais, tais como com o slide PowerPoint. Amém? Então é só você entrar e você então pode lá fazer o download lá, dessa lição maravilhosa. Vamos aqui para o comentário dessa lição. Como eu falei ainda há pouco, a lição número 4 com o tema Conservando uma Vida Frutífera. Prezado professor, você já pode assim começar a sua aula levando assim aos seus alunos a seguinte pergunta: o que é conservar? Pergunta para os seus alunos: o que significa conservar? O que é conservar alguma coisa? O que é conservar algo? E então eles vão lhe dar algumas respostas, vão lhe dar ali algumas justificativas, Mas o que é conservar, Tiago? É manter algo bem, manter algo em um bom estado, não deixar aquilo sofrer alteração. Então essa é a explicação, essa é a definição, Aí com essa quebra de gelo aqui, você então já dá aí já uma aprofundada bem curtinha, no assunto da lição. Você já fala para ela que o crente ele tem que ser bem conservado, Por quê? Porque ele não pode sofrer alteração. Quando ele sofre alteração, ele vai acabar tropeçando, ele vai acabar fraquejando, e o crente ele tem que viver constante em santidade. Mas na frente a gente vai aprofundar esse conhecimento, Então vamos aqui para o texto do dia, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, vai nos dizer assim: porque agora vivemos, ou melhor dizendo, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Ou seja, Paulo aqui, ele fala da sua alegria, da notícia assim, quando Timóteo, ele traz lá de Tessalônica, lembra aqui que Timóteo ele foi enviado para Tessalônica, e para ver como a igreja estava, para observar como a igreja estava, e quando Paulo volta de Tessalônica, Paulo volta com notícia muito boa. Então Paulo é que ele se alegra, em descobrir que a igreja de Tessalônica estava vivendo um grande avivamento. Amém? A síntese vai nos dizer: muito mais desafiador do que plantar uma igreja é consolidá-la de tal forma que as pessoas permanecem na vocação de Deus, mesmo diante de adversidades, perseguições e frustrações. Existe uma coisa, irmãos, que acontece na nossa instituição, é que a Assembleia de Deus, somente a Assembleia de Deus, vou usar a nossa instituição como exemplo. A Assembleia de Deus é a igreja que mais ganha almas, é a igreja que mais conquista pessoas para a nossa instituição. Porém, é a instituição que mais perde, E aqui eu vendo aqui a síntese aqui, eu vejo que o comentarista ele tenta dizer que é mais simples nós conseguimos conquistar uma pessoa, não tem? Do que nós conseguimos manter ela fiel na igreja, Ou seja, é muito difícil discipular alguém, É muito difícil nós cuidarmos de um novo convertido. Então, ele vai usar a lição de hoje para nos instruir, e para nos motivar a cuidar de novos convertidos. Amém? O texto bíblico em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 até o 13. Nós do canal EBD em Foco costumamos não fazer a leitura, Acreditamos que você já fez a leitura. Se você não fez, pause nosso comentário, faça a leitura, porque a leitura ela é essencial, a leitura do texto bíblico ela é essencial para nós aqui contextualizar, a nossa lição. Vamos aqui então para a introdução, Introdução. O amor verdadeiro dos Tessalonicenses
associada à necessidade de uma fuga repentina, em virtude da forte perseguição que se levantou, deixaram em suspenso o coração de Paulo quanto à permanência e à consolidação da fé dos novos cristãos daquela cidade. Veja que ainda há pouco aqui eu falei que Paulo, quando ele foge, né, aqui de Tessalônica, ele envia Timóteo, né? Vamos aqui terminar aqui a leitura da introdução. De tal forma que, diante de um grande impedimento que se impôs com relação à sua ida pessoal a Tessalônica, Timóteo foi enviado àquela igreja para de lá trazer então notícia a Paulo. Os tessalonicenses estavam bem espiritualmente, usufruindo da profunda alegria que caracteriza a vida daqueles que vivenciam uma experiência real da salvação, né? Então é sobre os fatores que levaram os tessalonicenses a uma experiência de fé consolidada que refletiremos então nessa aula. Então, irmãos, assim, vamos aprofundar aqui nos próximos tópicos aqui, nos 3 tópicos, né, os fatores que levaram então os tessalônicos, no caso aqui os irmãos tessalônicos, né, mesmo sofrendo perseguições, mesmo sem Paulo estando perto, né, apesar das grandes tribulações que eles enfrentaram, vamos ver aqui que os tessalônicos, que os irmãos em Tessalônicos, eles frutificaram, amém? Vamos aqui então para a lição, primeiro tópico. Liderança frutífera, igreja frutífera. Paulo, um líder de líderes. Vamos lá? Paulo tinha a capacidade de perceber o potencial de novos líderes. Timóteo, por exemplo, oriundo de uma família de dupla tradição religiosa e cultural, reconhecida por sua juventude, uma inexperiência, obreiro em sua primeira viagem missionária. Olha só, porém, Paulo viu além dos adjetivos de Timóteo e compartilhou com o jovem obreiro suas experiências, conhecimentos e sonhos. Paulo, diante de sua impossibilidade de ir a Tessalônica, envia então seu filho na fé, delegado-lhe de autoridade para ensinar e para exortar, né? O primeiro tópico aqui, irmãos, né, vai nos dar assim um perfil de como deve ser um líder de nossas igrejas, né? Então, e vimos aqui nesse primeiro subtópico, onde fala que Paulo, um líder de líderes, né? Paulo é que ele entrega um potencial, no caso aqui, para os novos líderes, né? E aí eu faço uma pergunta para você, professor. Será que você, professor, será que eu que estou fazendo um comentário para você, temos motivado os nossos alunos, temos motivado os nossos liderados a se tornar líderes, né? Faça essa alta reflexão, né? Será que nós temos entregado? Eu gosto de colocar eu também no meio, né? Porque eu acredito que a lição ela serve não somente para o professor, no caso você que está me escutando, mas também para mim, né? Será que nós, né, temos entregado líderes, né, para substituir, caso nós fomos chamados, né, para exercer outro ministério, caso nosso pastor manda a gente ter outra função na igreja, né? Veja aqui que o verdadeiro trabalho de um líder, né, ao longo dos anos, ao longo do tempo que ele exerce ali, que ele permanece na frente de um trabalho, não é fazer assim um grande trabalho, não é fazer um grande congresso, não é fazer uma mega festa na nossa instituição, na nossa igreja. Não é isso. Mas acho que, assim, pelo menos penso eu, apesar do ouvinte do canal BD em Foco, né? Eu acho assim que o mais importante é quem vai dar continuidade, né, no trabalho que eu tenho feito na minha caminhada cristã. É quem vai ser o meu professor, melhor dizendo, quem vai ser o meu substituto quando eu entregar o cargo de professor na escola dominical. Quem vai ser, por exemplo, se eu sou líder de jovens, quem vai ser o líder de jovens quando eu sair da liderança de jovens. Amém? Então, essa é a importância, é isso que nós temos que observar se está acontecendo no nosso meio, né? Quem vai dar continuidade o trabalho que eu tenho feito com tanta excelência, né? Quem vai dar continuidade a isso? Imagina aí, né, se Daniel Berg e Gunnar Ving, olha só, imagine Daniel Berg e Gunnar Ving, os que fundaram uma das maiores igrejas, principalmente igrejas evangélicas, no caso aí, a maior igreja evangélica hoje que tem no Brasil, né? Imagine Daniel Berg e Gunnar Ving, se ele não tivesse preparado pessoas com capacidade, né? Se ele não tivesse preparado pessoas para dar continuidade, né, a um trabalho que eles fizeram, né?
há mais de 100 anos atrás aí. Imagine, prezado ouvinte do canal BD em Foco. Imagine se Jesus, vou mais além. Imagine se Jesus, né, tivesse descido como ele desceu nessa terra, deixando o seu trono de glória, né, se despindo de toda a sua glória. Esteve conosco em forma de homem, humilhou-se, né? Ele se humilhou, né? Imagine aí, quando Jesus subiu para o céu, aí ele pegava e falava assim: tchau para vocês, já fiz a minha parte, né? Não tenho mais nada a ver com vocês, então já fiz a minha parte. Desculpa aí, prezado ouvinte do canal BD em Foco, pela minha sinceridade, né? Desculpa aí, mas não é isso que devemos fazer. Muito pelo contrário, assim como Paulo na igreja de Tessalônica, junto com Timóteo, né, junto com Apolo ali, junto com Silas, no caso, né, e tanto outros personagens bíblicos assim que se fizeram parte, né, da história de Paulo, né? O que acontecia? Paulo, ele motivava as pessoas para dar continuidade ao trabalho que ele exercia. Paulo, ele ia, desbravava, abria um trabalho e ele sempre deixava alguém para dar continuidade àquele trabalho que ele criou, que ele começou, né? Por quê? Porque ele enxergava, né? Ele percebia o potencial que as pessoas tinham. E assim, prezado ouvinte do canal BD em Foco, que deve ser o líder. É assim que eu devo ser com o meu liderado. É assim que você deve ser com o seu aluno da sua escola bíblica dominical. Devemos motivar as pessoas a desenvolver o quê? A desenvolver o seu ministério. Devemos motivar os nossos liderados, né, a desenvolver a sua função ministerial, seja ela se ela quer ser um professor, seja ela se ela quer ser um cantor, se ela quer ser um pregador. Então nós devemos motivar essas pessoas a continuar a fazer e não dar atenção, né, às suas fraquezas, não dar atenção aos seus fracassos. Amém? Eu estendi muito aqui o meu comentário aqui, peço desculpa, mas eu tinha que falar isso, irmãos. Vamos para o segundo subtópico. Paulo, um líder de coração pastoral, né? As palavras do apóstolo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, simultaneamente fortes e amorosas. O que está dizendo lá no texto áureo, no caso, ou melhor dizendo, esse texto aqui, né, é o texto do dia. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. A vida ganha novos horizontes diante da percepção de que a semente do evangelho entre os tessalonicenses floresceu e que o testemunho deles já frutificava em outras cidades, claro. Texto como 1 Coríntios, né, Efésios, Gálatas evidenciam o comprometimento deste homem, não apenas com a vocação que possuía, mas com as pessoas que era objeto primário deste chamado. Irmãos, aqui no subtópico número 2, né, vai falar aqui que Paulo é um líder de coração pastoral, né? O que acontece? Esse coração pastoral é um coração que um líder deve ter, correto? Sim. Conhecemos assim muito bem, né, o texto de quando Paulo ele sai de Tessalônica, ele foge de Tessalônica, né? E aqui eu entendo, pelo menos eu entendo, que não é uma covardia de Paulo em sair de Tessalônica, porém é um projeto, é um planejamento de Deus, né, para aquele momento. Paulo foge de Tessalônica, porém, olha só o que acontece, que no meio do caminho ele manda Timóteo voltar. Por que ele manda Timóteo voltar? Para obter notícias de como andava a igreja de Tessalônica, como é que estava a igreja de Tessalônica, né? E o que acontece quando Timóteo volta para Paulo? Timóteo volta com notícia boa, notícia ruim, notícia boa, claro. Paulo volta, Timóteo volta dizendo que Paulo, a igreja que nós deixamos lá, ela está frutificando. A igreja que nós deixamos lá, por mais que está passando por perseguições, por mais que está passando por alguns problemas, né? Mas ela continua frutificando, ela continua dando fruto, amém? E eu entendo aqui que Paulo, né? Ele tem um momento aqui como aquele momento... lembra daquela parábola que Jesus conta do bom pastor? Quem é o bom pastor? É aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Entenda aqui, pelo menos pensando eu, que Paulo, né? Ele entrega a vida de Timóteo, sabendo que Timóteo poderia morrer indo em Tessalônica, sabendo que poderia acontecer algum problema com Timóteo, mas
eles têm um coração pastoral. Ele tem um coração de dar a sua vida por uma ovelha, né? Deixa as 99 sadias no canto e vai atrás daquela que está perdida. Esse é o papel de um pastor. Esse é o papel de um líder que tem um coração pastoral. Aquele líder que dá a sua vida pela ovelha, a ovelha perdida. O terceiro subtópico vai falar que Paulo é um líder também a ser imitado, né? Muitos são os que poderiam, ou melhor dizendo, muitos são os que podemos imitar. Paulo era uma dessas pessoas especiais. Hoje, ao invés de líderes que impunham sua vontade, necessitamos de homens e mulheres de Deus que nos inspirem a ser melhores. Será que hoje, olha só a pergunta, será que hoje somos padrão a ser imitado pela sociedade ou perdemos de tal modo nossas referências que não somos mais modelo para essa geração? Hein? Fica a pergunta, mas vamos lá. Vamos aqui, o que é que tu tem, Thiago, então, para comentar aqui que Paulo, um líder a ser imitado, né? Um dos textos, irmãos, mais conhecidos de Paulo é o quê? Sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aí eu faço a seguinte pergunta, e tenho certeza que você vai fazer a pergunta para os seus alunos da sua escola dominical, né? Será que podemos ser imitados? Veja que eu sempre coloco eu também no meio, né? Não coloco somente as pessoas no qual eu estou lecionando. Eu sempre me engajo também no meio. Eu sempre me coloco no meio. Será que eu posso ser imitado pelos meus liderados? Né? Será que você, que é professor, pode ser imitado pelo seu aluno? Ou vamos nos igualar ao ditado, né? Aquele ditado popular. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Ou melhor dizendo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Por isso, irmãos, que um verdadeiro líder... Escuta bem isso daqui, prezado ouvinte do canal BD em Foco. Um verdadeiro líder, né, ele tem que ter coerência no seu discurso, porém, também tem que ter coerência na sua prática. O que acontece? O que é isso? Ou seja, no que ele fala, né, também tem que ter coerência com a sua prática, né? E eu vou dar, olha só o que eu vou falar aqui, né? Eu vou até aprofundar um pouco mais essa questão aqui, né? O que acontecia? Paulo, ele tinha autoridade suficiente para fazer isso. Paulo tinha. Não é à toa que Paulo fala, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo, né? Sede, pois, meus imitadores, meus amados. Se vocês querem ir para o céu, me imitem. Se vocês querem ver Jesus Cristo, faça como eu faço, né? Não é somente faça como eu digo, mas faça também como eu faço, né? Por quê? Porque o líder verdadeiro não é aquele... Desculpa. Não é aquele que manda, não é aquele que simplesmente ordena, não é aquele que obriga as pessoas a fazer as coisas, não. Mas o líder verdadeiro é aquele que, com o seu próprio exemplo pessoal, né? Com o seu próprio exemplo, ele faz com que as pessoas o imitem. É com que as suas atitudes vai fazer com que as pessoas vão imitar a sua atitude. Amém? O segundo tópico vai falar sobre uma igreja que frutificou. E o primeiro subtópico desse segundo tópico vai falar, apesar das tribulações, essa igreja frutificou. Então vamos lá. Problemas dos mais variados, como já vimos, envolveram a fundação e continuação do trabalho em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 3,7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Mas isso não foi suficiente para barrar o crescimento da obra de Deus. Nós devemos então esperar boas oportunidades brotarem do nada para nossas vidas serem automaticamente transformadas. É necessário o quê? Trabalho e fé. Fé e obras. As tribulações que caracterizam esse primeiro momento da igreja primitiva não foram capazes de impedir o florescer do reino de Deus. Se assim aconteceu com Jesus, o nosso mestre, e com os nossos primeiros irmãos, não podemos esperar nada diferente do que diz, respeito a nós, a nossa relação com a sociedade atual. Por isso, então, devemos o quê? Ter a convicção de que, apesar de várias aflições nesse mundo, no mundo tereis aflições, lembra? A vitória de Jesus já nos basta. A lição, prezado do ouvinte do canal BD em Foco, assim, ela vai deixar bem claro, né, que todo projeto, que toda coisa que você tentar construir, né, nós vamos sofrer nossas dificuldades. Amém? Seja uma casa, quando você vai construir, quando o pedreiro vai construir uma casa, vai ter um grau de dificuldade, né? Agora imagine no nosso mundo espiritual, que a luta não é contra a carne,
né? Mas sim contra as potestades do ar, contra as hostes infernais, né? A nossa luta é espiritual e não material, né? E não carnal. Irmãos, essas tribulações, eu quero que você entenda, elas servem para quê? Para que vai servir essas tribulações? Somente para uma coisa, para fazer a igreja crescer, né? É só você observar a história da igreja, né? Quanto mais perseguiam, quanto mais batiam, parece que é como se for uma massa, né? Lembra da massa quando você está fazendo um pão, um bolo? Quanto mais você bate, mais incha, mais cresce. E a igreja não foi diferente. Quanto mais batia na igreja, quanto mais perseguia a igreja, quanto mais tinham mártires, né, da nossa igreja, quanto mais a igreja crescia, né? E veja assim, apesar do vídeo do canal BD em Foco, mesmo sem o acompanhamento de Paulo, isso é importante nós ressaltar aqui, mesmo Paulo não estando presente, né, na igreja de Tessalônica, o que acontecia? A igreja crescia. Por que ela crescia? Porque quem fazia crescer não era Paulo, porque quem fazia crescer não era Timóteo, porque quem fazia crescer não era Silas. E quem é que fazia crescer? Era o próprio Deus. Era Deus que fazia a igreja de Tessalônica crescer. Por mais que havia perseguições, por mais que havia tribulações, era Deus que estava no comando, era Deus que estava no controle. Amém? O segundo subtópico vai falar que, apesar da falta de um acompanhamento integral, a igreja continuou crescendo, né? Paulo era consciente de que sua distância com relação àqueles irmãos tinham, de certa forma, deixado lacunas na formação dos cristãos deles. 1 Tessalonicenses 3,10, orando abundantemente dia e noite. Olha o que acontecia com Paulo. Olha o que tem que, olha como é que é um comportamento de verdadeiro líder. Orando. Olha só, Paulo fazia o quê? Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Desculpa. Apesar desse fato, isso não foi um impedimento para que, em meio às muitas limitações, os tessalonicenses procurassem desenvolver a sua fé. O ideal para a formação de uma nova igreja sadia é um discipulado completo, uma assistência absoluta. Mas nem sempre, irmãos, isso vai ser possível, em virtude, claro, de uma variável de questões. Cabe então a um discipulador fazer o quê? Investir no ensino dos componentes mais fundamentais e indispensáveis da fé cristã. Desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vá descrescendo. 1 Pedro 2,2. Outras questões acessórias e secundárias devem ser reservadas para outras circunstâncias. As adversidades reais não devem impedir-nos de aspirar às nossas ideias apontadas por Cristo. Segundo subtópico, apesar da falta de um acompanhamento integral, né? Aí talvez assim você pode fazer uma pergunta, você pode falar, né? Nossa, mas como é então que Paulo foi tão covarde a tal ponto de abandonar os irmãos em Tessalônica, de abandonar os novos convertidos? Isso não se faça, né? E eu vou falar aqui o que eu falei ainda há pouco. Eu entendo que neste momento, quando Paulo ele abandona, né, ou seja, ele foge, não é que ele abandona, ele foge da igreja de Tessalônica, eu entendo que era um plano de Deus, era um projeto que Deus tinha de tirar Paulo de lá, né? E veja que nem por isso a igreja de Tessalônica deixou de crescer. Os novos convertidos deixaram de frutificar, deixaram de dar fruto, né? E aqui eu vou dar dois exemplos. Eu vou dar o exemplo de Judas e vou dar o exemplo de Jó, né? Veja que Judas, irmãos, vamos lá, assim, né? Não é que eu vou estar pregando para vocês, mas vamos lá, assim, para te distrair um pouco. Judas, ele teve o melhor pastor. Judas, ele teve o melhor líder. Judas, ele teve o melhor amigo. Judas, ele teve a melhor companhia que ele poderia ter em seu lado. Mesmo assim, Judas errou. E errou muito grave, né? Aí vai ter aquelas pessoas que vão falar assim: ah, mas na minha igreja o meu pastor é ruim, por isso que o meu ministério não cresce, por isso que o meu ministério é fracassado. Na minha igreja o pastor me poda, o pastor me corta, por isso que meu ministério é fracassado, né? É prejudicado por causa disso. Só que aí eu vou... Aí eu vou dar o exemplo agora de José, né? O que aconteceu com José? José, ele não tinha um bom pastor, ele não tinha um grande amigo ao seu lado. José, ele não tinha um grande líder ao seu lado, né? José não tinha ninguém ao seu lado, né?
E o que foi que aconteceu com José? Ele venceu, ele se tornou o governador do Egito e livrou a família dele da fome, né? E salvou Israel. Por mais que depois colocou Israel no Egito, ficou preso no Egito, mas nós entendemos aqui que a nação de Israel, né, ela foi livre da fome naquela época, e Deus usou José para isso. Amém? Então você veja que Judas, mesmo tendo um bom pastor, mesmo tendo um bom líder, ele errou. E José, não tendo um bom líder, não tendo um pastor ao seu lado, um amigo ao seu lado o tempo todo, para o acompanhar, para o orientar, ele venceu nessa vida, né? Irmãos, o que define o que seremos, né? O que eu vou ser, o que você vai ser, não vai ser as pessoas que estão ao nosso redor, não vai ser as pessoas que estão ao nosso lado, né? Mas sim a presença de Deus em nossas vidas. É isso que vai fazer com que eu cresça. É isso que vai fazer com que você desenvolva o seu talento. Não é as pessoas que estão ao teu lado que vai fazer com que você desenvolva o seu trabalho, né, que Deus tem plantado na sua vida, aquele dom que Deus deu para você multiplicar. Não é isso. E nós enxergamos claramente que o que fez a igreja de Tessalônica crescer foi a presença do Espírito Santo nela. O que fez a igreja de Tessalônica se fortificar, o que fez a igreja de Tessalônica crescer, foi a presença de Deus na vida dela. Para encerrarmos aqui o segundo tópico, temos o terceiro subtópico, que vai falar que, apesar das oposições, ela continuou frutificando, né? Então vamos lá fazer a leitura desse slide. Havia em Tessalônica uma forte oposição à mensagem de Cristo. Olha o que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4 e 5. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vos o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei então saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Olha só, Paulo aqui falando, preocupado com a igreja de Tessalônica, né? No momento que ele envia então Timóteo. Segundo informamos-nos, o autor de Atos, o que movia essas pessoas era a inveja, em virtude da expansão do evangelho na cidade. Essas então uniram-se a um grupo de desordeiros sociais e estabeleceram uma resistência declarada ao cristianismo, que crescia entre a população. Qual o resultado então, Tiago, de toda essa oposição? Maior crescimento do evangelho. Ser perseguido por amor ao evangelho é uma prova de que o reino de Deus é nosso. Lembremos-nos, não devemos nos hostilizar aos outros. Contudo, devemos ter a consciência de que nosso compromisso com Deus incomodará a muito. Irmãos, o que nós vemos, né, quando Timóteo ele visita a igreja de Tessalônica, quando Paulo ele fala, Timóteo, volta lá, vê como a igreja está. Isso eu já falei muitas vezes aqui no nosso comentário, mas vou falar mais uma vez. O que nós podemos assim enxergar nisso, né, é que quando Paulo ele vai na igreja de Tessalônica, né, e ele volta, o que acontece? Ele vê que Tessalônica está firme. Ele vê que a igreja de Tessalônica está forte. Ele observa com seus olhares e conversando com os irmãos que a igreja de Tessalônica, por mais que está passando por necessidades, aflições, perseguições, oposições, é uma igreja que está resistente às perseguições, né? E vemos assim, irmãos, que mesmo com as oposições que aconteceu naquele momento, que aconteceu naquela época, ela continuava crescendo. Infelizmente ou felizmente, não sei de que forma você vai poder incorporar isso, nenhum de nós, né, nem eu como você, vamos crescer na alegria. Jamais isso vai acontecer, né? Mas em todo momento de perseguição, é no momento da pressão, né? É no momento assim que nós estamos sendo perseguidos, né? Que nós iremos desenvolver o nosso ministério, que nós iremos desenvolver o dom que Deus nos deu, né? Por quê? Porque o ser humano só cresce em momento de adversidade, né? Só cresce nesse momento, né? E para encerrar aqui o meu comentário, eu vou só falar uma coisa. A maturidade vem com os problemas. Só vem com os problemas, né? E veja assim que foi isso, né, que fez a igreja de Tessalônica amadurecer. Foi isso que fez, foi a oposição, né, que fez com que os irmãos de Tessalônica eles ficassem maduros, eles amadurecessem
dia após dia. Vamos lá? Para nós encerrarmos a nossa lição, vamos aqui então para o terceiro tópico que vai falar aqui. O que então, Tiago, fazer para continuar frutificando? Temos alguma coisa que podemos usar? Temos sim. E aqui o comentarista vai usar 3 coisas. A primeira é não abandonar a fé. Isso vai fazer com que nós continuamos vivendo frutificando. Vamos fazer a leitura do slide. Somente uma opção definitiva por viver da fé fez com que os tessalonicenses pudessem continuar firmes em Cristo. Este é um princípio tão relevante para o cristianismo que a Bíblia o enuncia em 4 contextos diferentes. Opa! O que está escrito aqui? Romanos 1,17, Gálatas 3,11. O que está escrito? Pois o justo viverá da fé. Não são nossas constatações ou nossas certezas racionais que nos fazem persistir no Evangelho. Mas antes é a nossa viva esperança no que nosso Deus nos fará. E a convicção de que não é por vista que vivemos, mas por fé. A grandiosidade de nossa fé encontra respaldo no amor e cuidado de Deus, que jamais falhará. O único modo de continuarmos firmes e frutíferos no reino de Deus é reconhecendo que nossa segurança está no Senhor dos Exércitos. Não abandonemos a fé. Antes, creiamos na contínua atenção de Deus a nós. Como eu falei naquele versículo atrás, pois o justo viverá na fé, né? Tiago, como é que nós não vamos abandonar essa fé? Explica aí. Você pode estar se perguntando nesse momento. Irmãos, nós não vamos abandonar nossa fé, não é por causa da nossa certeza, né? É muito menos pela nossa capacidade, como o comentarista aqui já tem bem colocado aqui, como o slide está bem colocado aqui, né? Mas como é que eu não vou abandonar a fé? É pela fé, por acreditar que essa fé vai me manter firme e constante para frutificar, né? Eu vou falar aqui de 2 coisas. Existe a fé natural, né, e a fé sobrenatural, né? Tiago, explica que eu ainda não entendi. Irmãos, a fé natural é aquela fé, por exemplo, tipo assim, hoje eu sei que vou dormir à noite, né? Isso é uma fé natural. Por quê? Porque isso eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer isso. Eu sei que hoje, que de noite, eu preciso dormir. Eu sei que quando chegar na noite, eu vou ter que me repousar, eu vou ter que descansar. Isso eu sei que vai acontecer, né? Mas a fé sobrenatural, né, é aquilo que eu não tenho certeza que vai acontecer, é aquilo que eu não sei que vai acontecer, né? É aquilo que eu sei que é impossível, né, de acontecer diante dos nossos olhos humanos, né? E é nesse ponto aqui, né, que a fé verdadeira, ela vai fazer com que a igreja vai continuar frutificando. É essa fé, né, sobrenatural, né, que é a fé que Deus pode dar a direção, né? Tipo assim, é a fé que Deus pode dar a solução, né? Então veja que a fé é muito importante. É muito importante para a igreja, é muito importante para mim, é muito importante para você que está escutando esse comentário, né? Tipo assim, confiar, irmãos, confiar em Deus é a melhor fórmula, para nós crescermos, é a melhor forma para nós desenvolvermos o nosso trabalho, né? Tem muitos pastores, assim, tem muitos líderes, né, que faz planejamentos, que fazem projetos, né? Assim, que fazem artimanhas, fazem cursos de psicologia. Não que isso seja errado, não. Mas eles pensam, tem muitos pastores e muitos líderes que pensam que fazendo isso, né, fazendo aí estratégias, eles pensam que fazendo isso vai fazer com que a sua igreja cresça. E não é, né? Parece que esqueceram que quem dá o verdadeiro crescimento, né, é o Espírito Santo. E era o Espírito Santo que dava o verdadeiro conhecimento, ou melhor dizendo, que dava o verdadeiro crescimento na igreja de Tessalônica. Amém? Vamos aqui para o subtópico número 2, que eu já enrolei muito aqui, já está muito longo já no meu comentário. Subtópico número 2, assumir uma vida de santidade. Vamos lá?
Em um contexto conturbado, somente por meio de uma vida de dedicação a Deus, aquela comunidade poderia crescer. 1 Tessalonicenses 3,13, que está dizendo? Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensível em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Lembremos-nos desse áureo princípio do cristianismo. A vida do mensageiro precisa condizer com o nível da mensagem que ele porta. Vou repetir. A vida do mensageiro precisa condizer com o nível de mensagem que ele porta. Senão suas palavras não passarão de hipocrisia e religiosidade vazia. Foi por isso que Cristo encarnou-se, para demonstrar que a beleza da obra do Pai não se encontra em discursos teóricos, mas numa existência redimida e transformadas. É irrepreensível, ou melhor dizendo, é imprescindível optarmos por uma vida santa, sem a qual nunca teremos a real compreensão de quem é Deus. Apesar do ouvinte do canal EBD em Foco, a nossa vida, escute isso, a nossa vida tem que estar condizente com a nossa postura. Amém? Olha só, lembra daquele ditado que eu falei ainda há pouco, né? Faça o que eu faço, mas não, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nós não podemos ser dessa forma. Nós temos que ser, faça o que eu faço. Faça o que eu digo, porém faça o que eu faço, né? E não somente faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Olha só, uma colher de areia vale mais do que uma tonelada de palavras. Vou repetir esse ditado. Uma colher de areia vale mais do que uma tonelada de palavras, né? Uma colher de exemplo, apesar do ouvinte do canal EBD em Foco, uma colher de exemplo vale mais do que um quilo, ou seja, do que uma tonelada, né, de palavras que eu venha falar de mim, né? O meu exemplo vai valer muito mais do que as palavras que eu vou exercer, que eu vou pronunciar, né? Vou dar um exemplo aqui, né? O que adianta? O que vai adiantar eu ter 5 horas para me pregar na minha igreja, na minha instituição? Eu ter 2 horas, né, para me ensinar na minha escola bíblica dominical, falando lá sobre amor, falando de receptividade, falando de alegria, né? Falando que nós temos que amar o próximo. E quando acabar a minha mensagem, né, aí chega algum irmão, chega algum amigo, fala assim: ei, eu quero conversar com o senhor, eu posso? Aí eu pego e falo assim: não tenho tempo agora não, me desculpa. Irmãos, presta atenção. Será que eu fiz a coisa certa, né? Será que eu estou dando exemplo, né, às pessoas que estão escutando a minha mensagem, né? Será que eu estou fazendo com que aquilo que eu falei está condizendo com a minha personalidade? Faça essa auto-reflexão, faça esse autoexame, né? Olha só, vale mais. O que vale mais do que 1000 palavras? 1 quilo de exemplo. Uma colher de exemplo vai valer mais do que 1000 palavras que eu vou pronunciar sobre a minha pessoa. O meu andar, o meu comportar, aonde eu chego, na minha escola, no meu trabalho. Essas atitudes vai demonstrar quem realmente eu sou. Vamos encerrar logo o terceiro tópico aqui, para encerrar a lição. Me desculpe aqui porque o meu comentário foi muito longo, mas porque essa lição eu gostei muito dela. Amém? O terceiro subtópico vai falar sobre insistir no amor. Não há crescimento espiritual sem amor. Paulo, conhecedor dessa verdade, tem uma oração em especial para com os Tessalonicenses. O pedido ao Pai é que eles cresçam em amor, no amor, pelo amor e para o amor. Este amor não deve ser vivido apenas no interior da igreja, mas também com todos os que habitam naquela cidade. Somente uma pregação cheia do amor de Deus pode conduzir as pessoas ao encontro real com Ele. Irmãos, o amor é a base de tudo. A base de tudo, de tudo, de tudo. Eu não devo amar as pessoas discriminando as pessoas, né? O amor que devemos exercer, o amor que Paulo nos ensina, o amor que Cristo nos ensina, né, tem que ser um amor indiscriminável. E nós temos muitos exemplos para isso.
Não vou aqui me alongar porque já está muito longo, mas você pode aí lecionar na sua aula o amor que Cristo teve com aquela prostituta, quando enxugou os seus pés com o seu cabelo, quando lavou os seus pés com as suas lágrimas. O amor que Cristo teve com aquela mulher lá no poço, lembra a samaritana? O amor que Cristo teve, né, com a mulher adúltera. Né? Você pode até aprofundar esse assunto aí na sua escola dominical. Né? O amor que nós devemos ter tem que ser um amor indiscriminável. Né? Ou seja, eu tenho que amar as pessoas, né? Não pelo que ela representa na sociedade. Ou seja, eu tenho que amar um drogado, eu tenho que amar uma prostituta, mesmo que aquela pessoa é uma prostituta, mesmo que aquela pessoa é um drogado, mesmo que aquela pessoa é viciada, eu tenho que exercer amor a ela, né? É somente dessa forma que a igreja, né, ela vai crescer, que a igreja vai frutificar. E era dessa forma que acontecia com a igreja de Tessalônica. Né? Eles não tinham um amor discriminado, muito pelo contrário, mas eles tinham um amor independente de como as pessoas se comportavam naquela sociedade. A conclusão, para nós encerrarmos o nosso comentário: não é sobre uma fórmula mágica a ser repetida para a multiplicação de igrejas. Não se trata de uma suposta revelação divina sobre como o reino de Deus deve ser anunciado. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é um testemunho histórico para o cristianismo que, em tempos de oposição, aflições e fragilidade, somente por meio do verdadeiro amor, a igreja do Senhor Jesus poderá viver plenamente a vontade do Pai. Recapitulando rapidamente, primeiro de tudo, devemos ter o quê? Uma liderança forte. Por quê? Porque uma liderança forte ela vai ser importante para o crescimento da igreja. Segunda coisa, devemos ter uma liderança forte. Por quê? Porque ela vai produzir uma igreja forte. Eu tendo uma liderança forte, vai produzir uma igreja forte. Amém? Eu tendo um líder sadio, vou produzir um liderado sadio, né? E isso só vai acontecer, né? Ou melhor dizendo, isso acontecendo, né? Vai fazer com que a igreja continue frutificando. Amém? Muito obrigado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você puder, curte o nosso comentário, comente o nosso comentário, dá-nos dica e não deixe de entrar na plataforma dbdenfoque.com para você baixar o seu slide de graça e você poder ministrar uma boa aula na sua escola dominical. Que Deus em Cristo vos abençoe e essa foi mais uma aula do canal EBD em Foco. Amém.